Bom dia, meus queridos, graça e paz. Aqui é o pastor Luiz. Quero compartilhar hoje uma história bíblica lá no livro de Josué. O livro de Josué, meus queridos, ele tem 24 capítulos. Ele foi escrito na sequência dos 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés, né? Nós vimos já que Moisés escreveu o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que nós conhecemos como Pentateuco, né? Ou na Bíblia hebraica é conhecido como Torá. Quando Moisés, um pouco antes de morrer, né, Deus preparou, né, antes de Moisés morrer, um novo líder, o líder Josué, para dar continuidade àquilo que ele tinha prometido para Moisés. Moisés peregrinou com o povo de Israel por 40 anos no deserto, depois de ter atravessado o Mar Vermelho, mas Moisés não entrou na terra prometida, né? Moisés ensinou lá para o povo de Israel, né, para esta nova geração que nasceu ali no deserto. Moisés treinou eles, ensinou os 10 mandamentos, as leis de Deus, a lei moral, a lei cerimonial. E o povo de Israel, né, os israelitas, aquela nova geração, ia entrar na terra prometida. E aí Deus escolheu Josué. Josué é o autor, né, do livro que leva o seu nome, né? O livro de Josué ele foi escrito aproximadamente, né, entre 1400 a 1370 a.C. E o livro conta, né, a conquista, né, da terra prometida e a divisão da terra de Canaã, né, após os 40 anos no deserto, né? Nós sabemos, né, que Josué foi um líder escolhido por Deus, né? Moisés escolheu, né, o seu sucessor. Deus permitiu que Josué fosse o sucessor de Moisés, né? Quando Moisés esteve no monte com Deus por 40 dias, ele levou Josué junto consigo e lá recebeu as orientações sobre a construção do templo. Isso está lá em Êxodo, capítulo 24, versículo 13, né? A palavra de Deus, né, ela nos fala sobre Josué, que é um líder, né, que seguiu e que serviu ao Senhor, né, na continuidade do trabalho realizado por Moisés. O nome inicial de Josué era Oséias, né? Lá no livro de Números, capítulo 13, versículo 8, fala sobre isso, né? Josué se chamava inicialmente Oséias, que significa salvação. A Bíblia registra que Moisés trocou o seu nome, né? Trocou o nome de Josué, né, para Josué, né, que quer dizer Yahvé é a salvação. Números 13, versículo 16. Então Josué, né, é um homem, né, escolhido por Deus, sobretudo um homem de guerra, né, um homem preparado para a guerra, né? Ele é citado lá no livro de Êxodo, né, e ele foi, né, um servo de Deus preparado aí por Deus para poder, né, trabalhar na sequência aí, né, na conquista da terra prometida. Na história do livro de Josué, meus queridos, nós temos aí, né, a história, né, dos 2 espias, dos 2 espiões, né, enviados ali por Josué, né, para poder, né, conquistar, né, a primeira cidade, a cidade que estava mais próxima ali, né, que era a cidade de Jericó, né? A cidade de Jericó é a cidade que ficava mais próxima a eles na terra de Canaã. E os espias, esses espiões enviados por Josué, entraram na cidade e ficaram na casa de uma prostituta chamada Raabe. O rei de Jericó ficou sabendo desse acontecimento, né, e mandou chamar Raabe e entregar os homens, porque sabia que eram espiões. Raabe, ao invés disso, meus queridos, ela escondeu os 2 espias. E quando vieram os soldados do rei, não conseguiram encontrar aqueles espiões. Eles já tinham ido embora, né? Deus protegeu, né, Raabe, protegeu também os espias que foram ali para poder investigar o que aconteceria ali naquele lugar. Deus permitiu também que Josué, meus queridos, pudesse atravessar o rio Jordão, assim como Moisés
atravessou lá o Mar Vermelho, Josué também atravessou o Rio Jordão para poder chegar ao seu destino, que era a conquista da primeira cidade, a cidade de Jericó. Eu quero ler com os queridos nesta manhã, nesta oportunidade, aqui no livro de Josué. Queria ler aqui no capítulo de número 6, Josué, capítulo 6, versículos de número 15 e 16. No 7º dia levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, e o Senhor entregou a cidade a vocês. É interessante, meus queridos, que na conquista da terra prometida, especialmente aqui desta primeira cidade, a cidade de Jericó, ela era uma cidade fortificada, cheia de muralhas ao seu redor. E Deus preparou ali Josué, o exército israelita, com várias sugestões, com várias ordens, para que eles pudessem chegar ali na terra prometida e conquistar a cidade de Jericó. E poderem ali, derrubar aqueles muros, entrar e conquistar a cidade de Jericó. Aí Josué e o povo israelita fez exatamente o que Deus tinha mandado. Rodearam a cidade no 7º dia. Eles gritaram, tocaram as trombetas e as muralhas de Jericó foram derrubadas. Eu queria trazer para os queridos nesta tarde, nesta ocasião, a seguinte mensagem. O nosso Deus, ele é um Deus abençoador, um Deus que nos prepara para enfrentarmos as batalhas. Deus tem controle absoluto do tempo e do espaço, ele é soberano, ele é um rei majestoso. Então ele sabia exatamente na história de Israel qual seria o papel de Moisés, qual seria o papel de Josué. E Josué, na continuidade do trabalho, do serviço que Deus tinha preparado para conquistar aquela terra, a terra prometida, Deus também trabalhou no coração de Josué. Certamente Josué, quando foi escolhido por Deus para substituir o grande líder Moisés, ele ficou com muito medo. Mas Deus deu a ele, lá no capítulo 1 de Josué, a ordem para ele ser forte, corajoso, não somente obedecer e observar tudo aquilo que Deus tinha dado para ele. E Josué fez isso. E foi trabalhando com aquele povo e foi obedecendo a Deus. E Deus permitiu que ele pudesse conquistar a terra prometida, a terra de Canaã, vencer aquelas nações, começando aqui pela muralha, pela cidade de Jericó, que era uma cidade extremamente fortificada, protegida. Mas quando nós estamos, meus queridos, ligados a Deus, obedecendo a sua palavra, podemos fazer exatamente como Josué fez. Primeiro, aquietarmos o nosso coração. Se nós formos olhar hoje, nesse século 21, para as circunstâncias que nós estamos vivendo, para esta pandemia, tudo aquilo que está ao nosso redor, certamente nós vamos ficar muito desanimados. Mas se nós fizermos como Josué, não olharmos para as nossas condições humanas, mas olharmos para Deus, como Josué fez, observarmos a lei de Deus. Josué seguiu exatamente as ordenanças, aquilo que Deus lhe deu, tinha comunhão com Deus e ele pôde, para conquistar as muralhas, observar exatamente como Deus havia falado. Deus, na história de salvação de Josué e da conquista da terra prometida, na conquista ali inicialmente de Jericó, Deus foi falando com Josué, foi trabalhando o seu coração, foi tirando o medo, tirando as incertezas, mandou lá enviar 2 espias, chegando lá uma prostituta, isso mesmo. Na história de salvação do povo de Israel e na genealogia de Jesus Cristo, se você olhar lá no livro de Mateus, no capítulo 1, você vai observar que na genealogia de Jesus Cristo, nós temos lá, Raabe, uma meretriz,
que abençoou inicialmente aqui o povo de Israel, né? Quando eles tinham que conquistar a terra prometida, protegendo os espias, protegendo aqueles espias, e por isso, né, Deus a abençoou, e ela está, né, na genealogia de Jesus Cristo como uma mulher que foi resgatada do seu pecado, que foi escolhida por Deus e pôde ser transformada ali naquele primeiro momento, quando Deus a escolheu para proteger Josué. Então, certamente, na história da conquista de Jericó, a proteção de Deus foi fundamental, a observância de Josué em relação às ordens de Deus foi fundamental, mas Deus também providenciou Raabe, a meretriz, para ela poder auxiliar Josué e os espias na conquista de Jericó. Interessante o que Deus faz. Então, hoje também, no século 21, Deus está usando pessoas, Deus estará usando circunstâncias para abençoar você, para abençoar a sua família, para abençoar a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Comunidade Cristã, para abençoar outras igrejas, para que nós possamos gradativamente voltar à nossa normalidade, reconquistar, né, aquilo que nós tínhamos antes desta pandemia, os nossos empregos, os nossos negócios, a nossa saúde, o nosso trabalho. Tudo isso vai acontecer. Mas precisamos fazer como Josué, sermos fortes, corajosos, esperarmos por Deus. Deus está trabalhando, meus queridos, mesmo agora que você aí está muitas vezes preocupado com o que virá, mas Deus está trabalhando. Vamos continuar a observar a lei de Deus, observar aquilo que Deus tem falado aos nossos corações, ficarmos firmes em comunhão com Deus. E certamente Deus preparará pessoas para nos ajudar, circunstâncias boas para nos ajudar, como Ele preparou Raabe para ajudar a Josué. Deus preparará também pessoas para te ajudar. E também Deus dará condições de você conquistar não apenas o que Josué conquistou, uma cidade, a cidade de Jericó, mas Deus vai permitir que você e a sua família possam conquistar os seus sonhos segundo a vontade de Deus. Deus te abençoe neste final de semana com muita fé, com muita coragem, com muita motivação. Certamente você tocará as trombetas como Josué e aquele povo tocou, e Deus, através da sua oração, vai escutá-la e vai te abençoar. Amém.